Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no PET volume 1, né, nossa semana 4. Nossa temática é problemas socioambientais na América e na África. Bem, problemas significativos. Ambos os continentes, tanto o continente africano quanto o americano, enfrentam problemas significativos, problemas socioambientais ocasionados principalmente pela concentração da riqueza, ou seja, pelas desigualdades sociais. Na África, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde e a ONU Meio Ambiente, 23% das mortes estão ligadas ao meio ambiente. Esse é o valor mais alto per capita para qualquer região do mundo. As agências explicam que o continente tem sido atormentado por problemas relacionados ao acesso da água potável, saneamento desadequado, infraestrutura deficiente, poluição e novas ameaças ambientais, incluindo mudanças climáticas e urbanização rápida e não planejada. Na América Latina e no Caribe, a fome, a desnutrição, a falta de micronutrientes e o sobrepeso e a obesidade têm o maior impacto sobre as pessoas com baixa renda. Mulheres, povos indígenas, afrodescendentes e famílias rurais. De acordo com a FAO, a OPAS e a Unicef e a PMA na América Latina, 8,4% das mulheres vivem em insegurança alimentar grave, em comparação com 6,9% dos homens, enquanto as populações indígenas sofrem insegurança alimentar maior do que as pessoas não indígenas. O panorama indica que uma das principais causas do aumento da desnutrição em grupos populacionais vulneráveis são as mudanças que os sistemas alimentares da região sofreram, o ciclo da alimentação desde a produção até o consumo. Essas mudanças afetaram toda a população, mas os membros mais excluídos da sociedade sofreram os piores efeitos, enquanto muitos aumentaram o consumo de alimentos saudáveis, como leite e carne, muitas vezes precisam optar por produtos baratos com alto teor de gordura, açúcar e sal. Falaremos agora sobre a economia da América. Economicamente, a maior parte dos países americanos é considerada periférica, ou seja, ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, considerados países centrais ou países desenvolvidos. Em todos eles, a agricultura é bastante difundida, tornando-se o principal foco da exportação na América Latina. Os dois mais desenvolvidos são, obviamente, as nações mais industrializadas, apesar de os países como o Brasil, México e Argentina também apresentarem elevados níveis de produção fabril. No entanto, nesses últimos, as principais empresas são estrangeiras, ou seja, multinacionais advindas de países ricos e que se instalam nesses locais em busca de mão de obra barata e maiores concessões tributárias e ambientais. Temos também os blocos econômicos no continente africano. Desses podemos destacar o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, composto por Estados Unidos, Canadá e México, e o Mercosul, Mercado Comum do Sul, tendo como membros permanentes Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, e como membros associados Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia, e como membro observador o México. Há também outros blocos, como o ALAT, Associação Latino-Americana de Integração, e a ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, entre outras composições minoritárias. Violência e economia. Os principais problemas latino-americanos.
Bem, podemos listar uma série de problemas que esses países da América Latina apresentam, porém temos os mais agravantes, né? O crime é o problema mais importante, com 22% dos latino-americanos, né? Para esses 22%, acredito que o crime é o pior, né? Superado apenas por problemas econômicos como o desemprego, né? 16%, a escassez de alimento 3%, a inflação 3% e a pobreza 3%. Temos também outras preocupações, né? O crime e a violência, juntamente com a economia, puseram-se no último ano como as principais preocupações dos latino-americanos, né? Segundo a pesquisa do Latino Barômetro, né? Divulgada em Buenos Aires. Em média, o crime é maior importante problema, né? Para esses latino-americanos, como citado anteriormente. Também podemos listar aqui assim, entre 18 países analisados na região de estudo, os habitantes de Honduras, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, México, Colômbia, Peru, El Salvador e Uruguai afirmam que a insegurança é o pior problema. Em contraste, para os brasileiros, a saúde é a maior preocupação, enquanto para os bolivianos é a corrupção e para os argentinos é o estado geral da economia. A pesquisa foi realizada entre maio e junho de 2016 em 18 países da América Latina. Além disso, por causa da concentração populacional, os padrões de consumo, né? A Colômbia apresenta índices de contaminação na maior parte da sua água e o México passou de uma disponibilidade de 17 litros d'água por pessoa há meio século para 4 litros atualmente, de acordo com o documento. O desmatamento é outro dos graves problemas na região e de alguma forma é consequência das atividades realizadas na cidade e da demanda por percurso de populações muito concentradas. A cada ano, na América Latina, perde cerca de 43.500 km² de floresta, uma área superior à superfície da Suíça, né, do país. No quesito desmatamento, a situação mais crítica se observa na América do Sul, especialmente na Amazônia brasileira, onde a cada ano continuam sendo destruídos 7.000 km² de floresta. Na Argentina, onde 80% das atividades produtivas são agrícolas, pecuaristas e florestais, mais de 60 milhões de hectares são sujeitos a processo de erosão. No Equador, o desmatamento está provocando o desaparecimento de 140.000 a 300.000 hectares de floresta ao ano, especialmente na costa, onde se produziu um dos casos mais dramáticos de extinção maciça de espécies. Temos um dos grandes problemas aí, né, que seria a desertificação, né, que afeta atualmente cerca de 600 milhões de hectares, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, né, advertiu ainda que a maioria das geleiras tropicais da região terão derretido entre 2020 e 2030 devido à alta das temperaturas provocadas pelas mudanças climáticas. No Chile, país com maior quantidade de geleiras, cerca de 22.000 km², 87% apresentava recuos evidentes, 7% se encontravam estáveis e apenas 6% delas apresentavam avanço. O atual modelo de desenvolvimento não está baseado no uso sustentável dos recursos, disse Giada. Continente africano. Falando agora sobre o continente africano, a África é o continente mais pobre do mundo, né? Isso não é novidade para ninguém,
né? Cerca de 1/3 dos habitantes da África vivem com menos de $1 por dia, né? Abaixo do nível da pobreza definido pelo Banco Mundial. Cerca de R$5 aproximadamente diários, R$150 por mês, né? Transferindo aí para a nossa moeda. O avanço de epidemias, o agravamento da miséria e os conflitos armados levam essa região a um verdadeiro caos. Além disso, quase 2/3 dos portadores do vírus HIV do planeta vivem nesse continente. O atraso econômico e a ausência de uma sociedade de consumo em larga escala coloca o mercado africano em segundo plano no mundo globalizado. O PIB total da África é de apenas 1% do PIB mundial. E o continente participa de apenas 2% das transações comerciais que acontecem no mundo. Temos também alguns países campesinos, né? Isso é comum, tradicionalmente da África, né? A sua maioria são países que têm como principal atividade a agricultura e o pastoreiro, né? A colonização europeia aumentou a demanda externa de determinados produtos agrícolas e minerais. Para atendê-la, construíram-se sistemas de comunicação, né? Introduziram-se cultivos e tecnologias europeias e desenvolveu-se um sistema de economia de intercâmbio comercial que continua coexistindo com a economia de subsistência. Embora 1/4 do território africano seja coberto por florestas, grande parte da madeira só tem valor como combustível, ou seja, é utilizado como combustível para gerar energia principalmente. Gabão, um dos países africanos, é o maior produtor de okoumé, né? É um derivado de madeira usado para a elaboração daquele compensado, né? Aquela madeira em chapa que nós conhecemos. Costa do Marfim, Libéria, Gana e Nigéria são os maiores exportadores de madeira de lei. Temos também como principais atividades no continente africano a pesca e a extração mineral, né? A pesca marítima, que é muito difundida e voltada para o consumo local, adquire importância comercial em países como Marrocos, na Namíbia e na África do Sul. A mineração representa a maior receita dentre os produtos exportados, né? A indústria de extração mineral são o setor mais importante e desenvolvido da economia africana, né? Além disso, Serra Leoa tem a maior reserva conhecida mundialmente de titânio. A nação mais industrializada do continente é o país África do Sul, né, que alcançou a relativa estabilidade política e desenvolvimento, né, possuindo sozinha 1/5 do PIB de todo o continente, né. Porém, também já foram implantados notáveis centros industrializados em Zimbábue, no Egito e na Argélia. O principal bloco econômico é o SADC, né, formado por 14 países, que se firma como o polo mais promissor do continente. O continente africano tem todos os problemas ambientais que existem no resto do mundo, né? Mas são mais graves ainda do que a média por uma série de contingências que tem a ver com o estado de desenvolvimento econômico e com os regimes políticos. Não há nenhum setor ambiental que esteja bem em África, infelizmente. Os setores são muito e estão diretamente ligados às alterações climáticas, à ação do homem e a interesses políticos e econômicos, lembrando também a vulnerabilidade de alguns estados africanos.
Temos também o uso de energias renováveis, né, onde podemos ressaltar aqui a falta de água potável, né, o aumento do nível das águas do mar com o derretimento das geleiras, né, que está a acidificar e a contaminar os lençóis freáticos em terra, o lixo e resíduos sólidos, as queimadas, a desflorestação, né, o desmatamento, melhor dizendo, né, é um termo mais fácil de ser pronunciado, a desertificação, as secas, as inundações, a perda da biodiversidade e o ordenamento do território são alguns dos problemas apontados por João Branco, né? Lembrando que esse repórter aí é um repórter português, por isso aparecem alguns termos como desflorestação, tá certo? Assim como a economia com aquele acento, é uma fala desse João Branco, né? Nesse sentido, defendeu a aposta nas energias renováveis, né, maior sustentabilidade dos regimes políticos para as questões ambientais, acompanhadas de sensibilização junto às populações e a educação para o ambiente nos ensinos básico e secundário. Essa é uma reportagem retirada nesse site aqui, né, zapieo.pt/África, tem todos os problemas ambientais do mundo, só que mais graves. Foi acessado hoje, dia 5 de abril de 2021. Então é isso aí, pessoal. Podemos observar aí, né, que ambos os continentes, tanto o continente africano quanto o continente América, sofre de graves problemas aí, que principalmente socioambientais, né, ou temos os sociais, a má distribuição de renda, como também ambientais, onde as principais atividades econômicas estão ligadas à exploração de recursos naturais aí. Esse seria um dos grandes problemas desses países. Um abraço a todos aí, até a próxima.